Eu sou caminhoneiro desde meus 25 anos de idade. Durante a minha carreira, eu já dirigi muito durante a noite. E claro, já vivenciei algumas coisas estranhas. Eu fazia entregas para algumas empresas diferentes. E eu frequentemente tinha que atravessar o estado todo para fazer as entregas. Em um certo dia, eu tive que atravessar o estado inteiro para entregar vários móveis de madeira. Grande parte do trajeto era através de estradas no meio do deserto. A viagem demoraria várias horas e eu já tinha me atrasado para começar o trajeto. Então eu sabia que a maior parte da viagem seria no escuro. Mi sono stato, bella ciao, da mattina. Mi sono stato, e ho trovato l'invasor. Por causa das características dessas estradas do deserto, que costumam ser muito retas e muito vazias de noite, eu conseguia dirigir um pouco mais rápido do que o normal. E por causa dessa velocidade elevada, assim que eu vi as luzes traseiras de um carro piscando, eu tive que pisar muito forte nos freios para parar o caminhão e estacionar atrás do carro que estava ao lado da estrada, na areia do deserto. O carro era um daqueles carros mais antigos e ele estava com o pisca-alerta ligado. Eu desci do caminhão, porque afinal eu queria verificar se alguém precisava de ajuda. Eu andei até o carro e bati na janela. Não houve resposta. Eu me inclinei um pouco para olhar dentro do carro através das janelas pretas. Eu não conseguia ver ninguém sentado lá dentro. Eu fiz a mesma coisa em todas as janelas e pude confirmar que não havia ninguém dentro do carro. Então, eu passei a observar o deserto escuro e frio ao meu redor, apesar de que eu não conseguia enxergar uma distância maior do que uns 15 metros na minha frente. Eu estava me sentindo bastante solidário naquela noite, então eu realmente queria ajudar. Então eu voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna que ficava na caixa de ferramentas, embaixo do assento do passageiro. Era uma daquelas lanternas táticas que tinha uma luz tão forte que chegava a machucar os olhos quando você apontava ela diretamente para o seu rosto. Assim que eu acendi a lanterna, ela revelou o que parecia ser um poço de gasolina abandonado ao lado da estrada. Aparentemente, eu nem tinha notado ele antes. Talvez eu não tenha notado, porque o estacionamento do posto estava coberto de areia e ele se misturava com o deserto, e eu não conseguia ver direito o chão de concreto do posto. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência no passado. Naquele momento, para mim fazia sentido que o dono do carro que estava piscando ao lado da estrada provavelmente estava dentro do posto em algum lugar. Eu fui até a porta da frente do posto, que estava completamente quebrada, e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquele lugar. Era o que eu pensava. Aquilo certamente era uma daquelas lojas de conveniência que você consegue achar na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tinha durado numa estrada igual aquelas, com muito pouco movimento. Eu gritei, perguntando se havia alguém lá dentro, e anunciei que eu estava ali para ajudar. Eu escutei um pouco de eco naquele lugar, o que me deixou um pouco arrepiado no momento. Então, eu escutei um barulho que vinha do outro lado da loja. Parecia ser um sapato se esfregando contra o chão de concreto. Aquele som estava vindo de trás de algumas prateleiras, que antigamente deveriam estar cheias de bebidas ou salgadinhos. Eu gritei mais uma vez, oferecendo a minha ajuda caso alguém precisasse. Então, eu escutei um sussurro profundo e pesado que dizia: "Sai daqui." Eu entendi claramente o que o sussurro tinha falado, mas eu não conseguia entender por que essa pessoa falaria isso.
eu também estava escutando uma respiração pesada de um dos cantos daquele lugar. Aquilo foi o suficiente para que eu saísse apressado de lá. Andando de volta para o meu caminhão, isso foi o que eu escutei. Eu fiquei completamente confuso por alguns segundos. Eu não sabia se aquilo que eu estava escutando era real ou não. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei desorientado. Eu corri até o meu caminhão e liguei para a polícia, porque honestamente eu estava muito assustado para voltar lá dentro. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde eu estava. Tudo que eu conseguia dizer é que eu estava ao lado de um posto abandonado, no meio da estrada no deserto. Eles pediram para que eu continuasse no telefone, para que eu pudesse descrever melhor a localização. Mas de repente, o carro na minha frente ligou e começou a acelerar através da estrada. Eu estava tão desorientado que eu nem tinha percebido quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. Eu corri de volta para o posto para ver se ainda tinha alguém ali, enquanto eu ainda estava com a polícia no telefone. Eu fui para a parte de trás da loja, de onde eu tinha escutado a voz e a respiração. Eu fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue no chão, fresca, e eu podia só imaginar os detalhes cruéis do que tinha acontecido ali. Eu disse ao telefone que eu provavelmente tinha acabado de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me perguntaram se eu tinha qualquer informação que podia ser útil. Placa do carro, a aparência do suspeito e coisas assim. Tudo que eu podia dizer é que o carro era antigo e tinha uma cor escura. E eu contei para eles que eu tinha escutado uma voz masculina que me disse para sair. E então, em seguida, eu escutei uma mulher gritando enquanto eu estava saindo daquele lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas teorias sobre o que tinha acontecido. A polícia certamente coletou algumas evidências e algumas amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não tinha uma câmera automotiva no painel do meu caminhão, o que teria pegado a placa do carro. Mas literalmente na semana seguinte, eu comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. Essa certamente foi uma daquelas experiências raras que só acontecem uma vez na vida, e ela certamente vai me assombrar por muito tempo ainda. Una vaina, mi sono santo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono santo. E ho trovato l'invasor.